Queremos aqui mais uma vez renovar os votos de muito boa tarde, estimado ouvinte. Tal como disse, teria aqui em estúdio o apóstolo Hugo Zé para falarmos sobre a depressão. Dizer então que a depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como o mal do século. No sentido patológico, a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. Dizer também que a depressão provoca ainda a ausência de prazer em coisas que antes fazia bem, a grande oscilação de humores e pensamentos que podem culminar em comportamentos e atos suicidas. Mas até que ponto as pessoas podem prevenir a depressão? Como combater a depressão? Qual é o papel que a Igreja desempenha para que o indivíduo tenha uma consciência daquilo que deve ou não fazer? Tudo isso e muito mais será aqui respondido pelo apóstolo Hugo Zé, que é um dos nossos convidados aqui do programa Calor da Amizade. Apóstolo, boa tarde e seja bem-vindo. Muito boa tarde, Manuel Augusto, e boa tarde a todos os ouvintes do programa Calor da Amizade. Desde já, bom dia do Pai para si. Obrigado. Estamos hoje, 19 de março, então a celebrar também o Dia do Pai, num mês que é dedicado particularmente às mulheres. Mas, apóstolo, como prevenir a depressão? Bem, Deus sempre deu uma solução aos homens de geração em geração. O diabo sempre teve uma maneira ou uma forma sutil de poder então levar a humanidade ao seu objetivo. E para os nossos dias não se passou impune, né? A palavra de Deus nos mostra que quando Satanás ele perverte o caminho do Senhor, Deus também dos céus envia um anjo que vem influenciar a vida de um homem. E este homem, para o seu tempo, por sua vez, é chamado profeta mensageiro. E este, por sua vez, é que vem vencer, é que vem combater, não é? Todas as astúcias de Satanás, todas as ciladas de Satanás, que Satanás ele mesmo implementou na Terra. Agora, no que concerne... A depressão é do Satanás? Bem, com certeza, porque a palavra de Deus... Mas qualquer um pode ter depressão? Sim, claro, com certeza, porque ele terá depressão, mas não é que aquilo virá de Deus, mas aquilo virá do inimigo. Por exemplo, o profeta Caco Filipe, ele explica sobre este assunto no capítulo 52 do seu livro, O Combate do Pensamento. Ele diz que o mais velho combate de Satanás para os humanos tem a nível do pensamento. Quer dizer, a depressão, não é? A qual a sua base, quer dizer, antes da pessoa entrar em depressão, esta pessoa primeiramente fica no combate do pensamento. Ele fica com pensamentos negativos, não é? Fica com pensamento de desânimos, e estes mesmos pensamentos, quando puderem então chegar a um certo nível elevado, então é aí que nós chamamos já de depressão. Não é algo que vem de Deus. Por essa razão que a depressão vem a qualquer pessoa, seja esta pessoa, se seguir o verdadeiro caminho de Deus, seja esta pessoa não seguir o verdadeiro caminho de Deus, qualquer um deles está suscetível de poder estar em depressão, não é? Então, conforme eu dizia, o mais velho combate de Satanás para os homens está a nível do pensamento. Então, o Satanás, ele entra no pensamento da pessoa, não é? Vai poder fazê-lo acreditar ou não acreditar de certas coisas, e ele, por sua vez, vai poder, então, desanimar-se, vai poder se desencorajar, e então chegará a este nível de depressão, a qual também a mesma depressão ela tem vários níveis em que a pessoa ela pode viver. Agora, como nós podemos então ultrapassar, né, a depressão? A depressão? A via de nós podemos ultrapassar a depressão, conforme eu disse, é nós sabermos o que Deus hoje dá-nos como receita para nós podermos vencer a depressão. E isto, conforme eu já realcei no início, Deus descreveu em o capítulo 52, que é no livro do profeta Caco Filipe. O profeta diz que em tudo... Mas só o livro do profeta Caco Filipe é que tem a solução para a depressão? Bem, de geração em geração, Deus dá a solução aos homens através de um profeta. Mas não acha, apóstolo, não acha que a Igreja deve andar com os especialistas, psicólogos, sociólogos,
psicólogos, que são pessoas especializadas para combater este mal junto do indivíduo? Bem, estes também têm as suas missões, as suas tarefas, ok? Mas o sangue de Cristo tem muito mais poder do que os psicólogos e assim por diante. Tudo agora vai depender da posição da pessoa no que concerne a este ponto. Então, conforme eu realçava, que em tudo a pessoa deve sempre ter pensamentos positivos. Quando a pessoa tem pensamentos negativos, então tudo quanto esta pessoa vai poder fazer será sempre também negativo. Se a pessoa tiver pensamentos positivos, então esta pessoa também terá pensamentos também positivos e tudo quanto ele fará será positivo. Veja só o que a Bíblia diz. Eu vou só poder ler se me permite. Esteja à vontade. Aqui em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Aqui a palavra nos diz que o coração alegre faz bem à saúde, mas uma mente abatida seca os ossos. Isto quer Mas também a dizer... tristeza existe. Com certeza, a tristeza existe, mas a pessoa nunca pode se apegar com a tristeza. Okay? A pessoa pode estar em uma situação difícil, mas ele deve saber que ele tem Deus em sua vida. Okay? Que o impossível que ele não acredita que pode ser possível, será possível. Então, Apóstolo, peço desculpa. Quero com isso dizer que a depressão é falta de fé? não. Primeiramente, né? É afirmar que a depressão é falta de fé, é o ponto principal a qual eu posso dizer que sim. Mas agora, a fé em quê? Você vê? É a fé no verdadeiro Deus, com certeza. Você vê? Porque quando você não crê no verdadeiro Deus, então você Mas Deus facilmente Deus poderá... só um. Sim, Deus é um só, mas o mundo inteiro, não vamos dizer que o mundo inteiro adora o verdadeiro Deus, atendendo que as pessoas têm doutrinas diferentes e princípios diferentes. Então, conforme eu realçava, quando a pessoa não tem a fé no verdadeiro Deus, então esta pessoa com facilidade, ou se ele perder a fé, porque ele pode ter a fé no verdadeiro Deus. Conforme eu já disse no início, que a depressão pode estar em qualquer pessoa. Seja esta pessoa crer no verdadeiro Deus, quer esta pessoa não crer no verdadeiro Deus. Então, atendendo à situação em que a pessoa estiver a viver, se a pessoa não compreender que em tudo ele deve sempre ter pensamentos positivos, e os pensamentos positivos, aqui conforme a palavra nos realçou, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 22, que o coração alegre faz bem à saúde em si, seja esta saúde como a saúde mental, não é? Se a pessoa tiver sempre pensamentos positivos, então esta pessoa, por sua vez, vai poder, não é, vencer certas situações. Mas, apóstolo, honestamente falando, é possível sempre ter pensamento positivo, olhando para as várias dificuldades, olhando para as coisas que vão acontecendo a nível da vida social do indivíduo, a falta de comida, a pobreza, a morte, e, enfim, e a falta de oportunidades? Bem, a própria palavra, até a própria Bíblia já responde à tua questão, em Jó capítulo 5, versículo 7, que diz que porque o homem nasceu para a miséria, como as faíscas vão para cima. Mas só que em Salmos capítulo 94, versículo 18 até ao versículo 19, a palavra também diz: se eu disse, meu pé desliza, tua bondade, ó Eterno, me apoiou, na multiplicidade de pensamentos que estavam dentro de mim, os teus consolados fizeram as delícias da minha alma. Então aqui nós podemos ver que não é possível, mas o que a pessoa deve fazer é saber lidar com estas situações, porque com certeza que o homem sente dor, ok? Se você puder, por exemplo, picar alguém, ele vai sentir dor, porque é um dos sentidos do corpo, ok? Então, neste sentido, não é possível, mas isso não faz com que a pessoa tenha pensamentos negativos. O que a pessoa deve reter é que estes pensamentos de desânimo sempre vão poder vir assombrar a pessoa. Mas a pessoa deve saber lidar com estas situações. Vejamos aqui o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7. Aqui diz: não se preocupe com nada, mas em todas as coisas exponha seus pedidos a Deus através de orações e súplicas
com ações de graças. E a paz de Deus, que supera toda a inteligência, guardará seus corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando nós, estamos em Cristo Jesus, através da mensagem profética prometida para o nosso tempo, nós não devemos procurar nos preocupar. É claro que estamos a ver esta situação. Mas a Bíblia diz que nada é novo aqui na terra. Mas também existem pessoas que estão na fé em Deus, no Deus vivo, no Deus verdadeiro, mas infelizmente são depressivos, e outras pessoas, já ouvimos aqui várias histórias, que colocaram fim à vida. O que é que poderá estar por detrás disso? Mas essa a resposta o apóstolo vai dar daqui a instantes. Vamos só fazer uma curta pausa para honrarmos com os nossos compromissos publicitários e também recordar que o Calor da Amizade conta com o apoio, com o patrocínio oficial da Adega Cooperativa de Azueira. Agora sim, estamos a caminhar já para a reta final do programa Calor da Amizade, depois de termos estado a conversar com dois artistas da música nacional, um que canta música secular e outro que canta música gospel. Estou precisamente a falar de Cool, que não vive em Angola, vive na Bélgica. Voltamos a conversa com o apóstolo Hugo Zé. Apóstolo, já para responder então a minha questão, eu dizia antes mesmo desta pausa, que existem pessoas que estão na igreja, têm fé no Deus verdadeiro, mas infelizmente são depressivos, e outras pessoas colocaram fim à vida. O que é que poderá estar na base desse comportamento? Bem, a base disso é nada mais porque a pessoa acabou de perder a sua fé. Por isso que eu disse que a causa que faz a pessoa estar nesta situação é quando a pessoa perde a sua fé, quando a pessoa já não acredita que aquilo seria possível. Porque há pessoas que vivem em situações em que ele, por exemplo, já não acredita que isto vai melhorar, que isto poderá ser bom. Mas você vê que esta pessoa, às vezes, não é a primeira vez que a pessoa esteja nesta situação. Ele esquece-se que já estava numa situação talvez muito pior que esta situação em que ele se encontra, mas que, por sua vez, quando os pensamentos de desânimo assombram a pessoa, então a pessoa perde a esperança. Você vê que mesmo a Bíblia diz no caso de Jesus, quando ele esteve no combate do pensamento, o seu suou sangue. Você vê? Então, quer dizer, é um momento difícil, mas que a pessoa deve reter que a solução não é a pessoa tirar a sua própria vida, mas a pessoa compreender e reter que, estando em Cristo Jesus, através da mensagem profética prometida para o seu tempo, o que é impossível, que ele não acredita, que é o que lhe faz ele estar, ou acreditar que não será mais possível a situação que ele, porventura, está a viver, esta mesma situação será possível. Manuel Augusto, vê algo. Muitas pessoas, conforme eu já dizia, estará em uma situação. Talvez esta situação seja do seu relacionamento, talvez seja em relação ao emprego, ou talvez seja do que as pessoas dizem a respeito da sua pessoa, ou uma outra situação semelhante, ou ainda que não seja sempre semelhante. Só que esta situação em que a pessoa está a viver, em que esta pessoa acredita que o melhor ou a solução é ele colocar o fim da sua própria vida, não é uma situação nova. Ele já viveu uma situação semelhante, ou pior, e ele ultrapassou, saiu desta situação e tudo ficou bem. Mas só que quando a pessoa encontra-se na mesma situação, da mesma maneira, ou até às vezes menos, ou às vezes mais, assim por diante, ele esquece-se que, por sua vez, ele tem como ultrapassar isso. Então, o que ele perde? Ele perde a fé. Mas, apóstolo, aí eu acho que devia haver orientação do indivíduo. Sim, com certeza. Existem famílias que não orientam os seus filhos para esses sintomas. Sim, com certeza, mas só que às vezes está também, é a própria família quem está por trás da situação em que o próprio filho está vivendo. Porque às vezes o que alguém está a sentir, nós não conseguimos sem sentir. Quantas vezes nós, ao lidarmos com alguém ou em uma situação, e ele diz que não está a gostar, mas nós insistimos na mesma situação, e que isto, por sua vez, leva a pessoa em situações do gênero.
muitas das vezes nós conseguimos estar consciente ou então compreender a pessoa quando já for muitas das vezes tarde, ok? Então, quer dizer, a maior arma ou o maior segredo está na própria pessoa em si. Porque se a pessoa depender das pessoas, muitas das vezes as pessoas que acabam de nos matar. Fundamental, o autoconhecimento. Com certeza, a base está ali. O autoconhecimento é a pessoa poder compreender e dominar os seus próprios pensamentos e compreender como lidar com esta situação. Reter que não é a primeira vez, porque muitas vezes quem está nestas situações de depressão, independente de qual seja a situação, não será a primeira vez ele a viver, ainda que não seja a mesma coisa, já algo semelhante ele pode viver, então ele deve compreender ele mesmo, não esperar das pessoas, porque as pessoas simplesmente vão nos infernizar, já simplesmente vão acabar mais de nos destruir, porque eles não sentem a mesma sensação que nós. Se eu falar aqui agora ao Augusto Manuel que eu tenho fome, você pode até sentir que eu tinha fome, uma pedida em mim, mas só que nós não vivemos a mesma atmosfera, não estamos na mesma situação, então você não vai conseguir compreender. Eu vou dizer que não, eu tenho fome, não vou conseguir falar mais. Você pode dizer que não, vai só, já estamos quase a acabar. Você vê? Então, como as pessoas não vivem a mesma realidade, não sentem a mesma situação, por isso que as pessoas muitas das vezes podem não ser as pessoas ideais para poderem então nos fazer nós vencermos esta situação. Mas é nós mesmos termos o domínio da situação, sabermos que isto não é a primeira vez ou isto não é a segunda vez e que vamos sair desta. Apóstolo, não é porque estamos com fome, mas vamos ter mesmo que terminar. Até porque temos sempre aqui o apoio dos Salgadinhos Lindo e também da Adega Cooperativa da Zoeira. Qual é a mensagem que deixa para as pessoas que nesta altura estão a viver com uma depressão, apóstolo? Bem, a mensagem que eu dou a todos quantos estão nesta situação é que, primeiramente, em tudo, a pessoa deve ter pensamentos positivos. Se a pessoa tiver pensamentos negativos, então este mesmo pensamento negativo vai poder influenciar o seu próprio comportamento, vai poder influenciar o seu próprio estado. E se a pessoa tiver pensamentos positivos, então os pensamentos positivos vão poder influenciar o seu comportamento e tudo quanto ele fará será possível. Também recomendaria às pessoas a poderem ler o livro do profeta Caco Filipe. As pessoas podem ir na Play Store ou na App Store, pesquisar por Caco Filipe e instalar o seu aplicativo. O profeta Caco Filipe tem a pregação número 52, que é o combate do pensamento, a qual é a arma fundamental em podermos vencer o diabo na mente, a respeito do combate do pensamento. Muito obrigado. Estivemos aqui a conversar com o apóstolo Hugo Zé. Boa continuação de domingo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Estivemos aqui a falar sobre a depressão, causas e consequências, e o apóstolo deixou aqui contributos valiosos que certamente vão poder orientar os indivíduos que estão a viver com esta patologia. Para além da palavra de Deus, é importante o aconselhamento familiar, o aconselhamento de um especialista para que as pessoas saiam da depressão da melhor forma possível ou o mais rápido possível. Recebam então os abraços de Leonardo Lemos, que garantiu a coordenação, realização de Maria do Carmo, técnica de Tomás Camoenge. Falou para si com muito amor e carinho Manel Augusto. Bom dia do Pai, muitas felicidades e não se esqueça, cumpra com seu dever, cumpra com seu papel, não fuja a sua responsabilidade, nada de fuga à paternidade. Devemos dar amor, devemos dar carinho e educar os nossos filhos. Devemos ser pais exemplares. Um abraço forte também ao meu pai, Augusto Felisberto Pascoal. Muitas felicidades, muita saúde e muita paz.